Vai conversar um pouquinho sobre figuras de linguagem, onde nós já temos algumas páginas do nosso livro de português falando sobre elas. Lá na página 16, página 17, página 34, página 35, página 42, são as páginas que nós já estudamos sobre algumas figuras. Hoje a gente vai conversar sobre essas figuras e mais algumas, fazendo uma revisão para a nossa avaliação agora bimestral, tá bom? Então, vamos ver o que elas são. Elas são recursos usados pelos falantes para realçar a sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza. Então, todas essas figuras de linguagem, elas servem para dar uma ênfase, para que elas reforcem alguma coisa, para que elas deem uma força para aquela oração a qual elas estão inseridas, ok? Vamos falar da antítese. O que é a antítese? A antítese é uma ideia oposta. Vamos ver. Essa figura de linguagem, ela consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Veja o que Carlos Drummond de Andrade nos diz. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Então, quando ele fala isso, ele nos dá uma ideia de contrariedade. Ó. Nascer, né? Matar. Aqui, a guerra não leva a nada. Devemos, ali no caso não está aparecendo para você, mas devemos pedir a paz. Então, guerra e paz, né? Guerra e paz são palavras opostas. Já a catacrese, ela é diferente. Ela nos dá a condição de colocar uma palavra num contexto que não tem nada a ver, mas que a gente acaba conhecendo, acaba aceitando. Veja aí, dente de alho. Dente de alho. Então, quando a gente diz assim, mas o alho não tem dente. Sim, mas é por falta de outro termo que nós utilizamos a palavra dente para identificar cada uma dessas partes do alho, entenderam? É chamada de catacrese. Vejam aí, ó, batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, são empregos, né? São palavras que são empregadas por não existir termos adequados para designar essas ações, essas coisas, essas qualidades. Então é colocado batata, cabeça, braço, perna, né, dente. Então são colocados essas partes do corpo, não é? Para se referir a um determinado objeto para a gente identificar essas partes, tá bom? Então essa é a catacrese. O eufemismo, ele é aquele que dá assim uma leveza, ele suaviza a expressão, né? Veja aí, ó, ele não é muito sábio, né? Dá uma suavidade aí na expressão do que realmente ele quer dizer. Passou dessa para melhor, né? Não é dado ao trabalho. Então, quando eu digo assim, fulano não é dado ao trabalho, eu estou dizendo que ele é preguiçoso, só que eu estou dizendo de uma forma tão carinhosa, uma forma assim tão suave, que às vezes a pessoa nem se chateia comigo. Mas se eu chamar de preguiçoso, aí se aborrece, né? Você não é dado ao trabalho. Aí você diz, eu realmente não gosto muito não, mas é o jeito. Você não se aborreceu comigo. Mas se eu disser, você é um preguiçoso, você não gosta de trabalhar. Aí você já se revolta, já se aborrece, já se estressa, não é? Então o eufemismo é isso, ele dá aquela leveza, né? No emprego das palavras, né? Nas expressões, tirando aquela parte rude, desagradável, Tia, chocante. Oi, e se chamar a pessoa de feia, você chama de que outra forma? eu digo que é desprovido de beleza. Fulano é desprovido de beleza. Pronto. Ela não vai se aborrecer, certo? Mas não existe gente feio, né? Gente é como chita. Você pode achar um feio, aquele que você está achando feio, o outro vai lá e acha lindo. Então, diz como ditado popular, gente é como chita, né? Não existe ninguém feio no mundo, certo? Até porque a beleza, gente, ela não é a exterior, ela é a interior, né? Porque a exterior, o tempo acaba com ela. E a interior, ela permanece até quando a gente vai embora dessa terra, certo? Hipérbole é um exagero, isso a gente usa muito. Nossa, como a gente usa. Vive nadando em dinheiro
e fica chorando miséria, né? Então, assim, vive nadando em dinheiro. Então, isso é um exagero. Isso é o tio Patinhas que vivia nadando em dinheiro naquele desenho, né? Naquela animação. Na realidade, a gente usa muito esse termo para expressar que aquela pessoa ela tem condição financeira, né? Então, é hipérbole, é exagero. Isso a gente usa muito. Vamos ver outros tipos, né? Tipos de hipérbole. Chorou rios de lágrimas, exagero. Estou morrendo de sede, isso aí é o que eu mais escuto. Há séculos que te espero. Essa do século nem tanto, mas horas a gente escuta muito. Faz tempo que eu estou te esperando, faz horas que eu estou aqui te esperando. Então a gente usa muito hipérbole no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Até porque é uma palavra que nós não utilizamos. Nós utilizamos a expressão, mas não utilizamos a palavra. A gente pode até dizer que um colega, você usa muito hipérbole nas suas falas. O colega vai dizer assim, o quê? Então, hipérbole é exagero, né? Exagero nas expressões, nas palavras, para você expressar alguma ideia, ok? Continuando, vamos para a metáfora. Metáfora é o sentido figurado que a gente utiliza. Ela é um anjo. Ela é um doce, né? Ela é o quê? Ela é um raio, né? Então, assim, a gente usa muito isso no decorrer dos nossos dias, né? No dia a dia, nos colegas, pessoas que a gente mora ou tem amizade, a gente usa muita metáfora. Vamos ver aqui outras, ó. Ele tem músculos de aço. Aquele homem é um leão. Ela é uma flor. Então, nós utilizamos muito o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado, né? Uma espécie de comparação. Essa comparação ela nasceu da relação de semelhança ou características comuns entre dois seres ou fatos. Então a gente usa muito aquilo que a gente observa. Eu observei que você é uma pessoa tão carismática, você é uma pessoa assim tão fácil de fazer amizade com as pessoas e trata tão bem todo mundo, né? Que é uma doçura. Então eu acabo comparando você ao doce que é bom, que é saboroso, que faz bem a gente, né? A gente usa muita metáfora também. Essa palavra a gente não utiliza, mas a gente emprega muito as nossas palavras, né? Metonímia. Eu uso muita metonímia, gente. A metonímia, ela faz parte da minha vida, porque eu falo muito dos livros que eu leio. Então, eu gosto muito de ler Carlos Drummond de Andrade. Eu não leio Carlos, eu leio as obras de Carlos. Mas aí eu pego a obra, né, e troco pelo autor, né? Eu faço esse reboliço aí. Então, vejam bem, a metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Observe. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto em lugar de casa. E a gente usa muito, né? Não tenho teto para ficar debaixo. Ou seja, não tem uma casa, né, para se abrigar. Ele comeu uma caixa de chocolate. A gente fala muito, especialmente agora que está se aproximando a Páscoa. A gente fala muito. Eu quero comer uma caixa de chocolate. Você não vai comer a caixa, né? Você vai comer o conteúdo que tem na caixa, não é verdade? Então, o que está dentro da caixa é o que a gente vai saborear. Ei, tia Cidinha. Oi, Eu cheguei agora, eu falei aqui mais o Cauê. massa, Tava ocupado. tranquilo, beleza. João Icra, viu? Tá bom, Joico, vou anotar aqui. Pão para quem tem fome. Então, pão no lugar de alimento. E a gente usa muito. É muito bíblico essa história do pão, né? Então, metonímia, ela se refere a isso, certo? Perífrase, o rei das selvas. Observe, perífrase. Ela consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Pesquisei sobre o pai da aviação. Em vez de eu dizer que eu pesquisei sobre Santos Dumont, eu falei que eu pesquisei sobre o pai da aviação. Por quê? Porque ele, né, é identificado, ele é conhecido, né, Santos Dumont, como o pai da aviação. A Cidade de Luz é muito bonita. Eu poderia muito bem dizer Paris é muito bonita, mas eu estou utilizando uma identificação como ela é conhecida. O rei dos animais foi generoso. Eu já sei que é conhecido pelo reino animal o leão, né? Os seres humanos contemplam o leão como o rei dos animais. Então, eu estou aí fazendo outra substituição.
E isso, gente, é no decorrer de tudo que a gente fala. Quando a gente fala assim, a princesinha do norte. Ah, eu fui a princesinha do norte. Quando a gente fala isso, alguém sabe identificar onde é que eu fui? Eu fui na princesinha do norte? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Quando a gente fala dessa forma é porque a gente foi em Sobral, viu? Em Sobral. Ah, eu vou conhecer a Cidade Maravilhosa. Eu estou falando de quê? De que lugar? Cidade Maravilhosa? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, eu fui na Cidade Luz. Eu fui na Cidade Luz. Paris. Paris, né? Então, assim, nós temos algumas palavras que recordam, né? Que lembram e a gente faz uma associação. A capital do Sol. Capital do Sol, qual é? Alguém sabe? Fortaleza. Né? Conhecida como a Sabia, capital do mas Sol. eu não disse. Sabia, mas não disse. Então, essa é a perífrase, viu? A gente usa muito. Pleonasmo, essa é massa. Eu gosto muito do pleonasmo. Vi com meus próprios olhos. A gente tem uma mania de falar isso. A geração de vocês eu não sei, né? Se falam, a minha geração falava muito. Eu vi com meus próprios olhos. Certo? Você não pode olhar com os olhos do outro, tem que ser os seus. Quando você vê com os olhos do outro, é quando você escuta fofoca, não é verdade? Mas se você viu com os seus próprios olhos, então você está utilizando o pleonasmo, certo? E ele consiste numa redundância, cuja finalidade é reforçar a mensagem. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. A gente usa demais entrar para dentro, sair para fora, certo? Cantou uma canção, a gente só pode cantar se for canção, né? Ah, eu vou cantar uma canção, a gente escuta muito isso também, tá? Prosopopeia, personificação, ela é conhecida também como personificação. A formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Então, prosopopeia ou personificação, certo? É a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais, certo? Então, nós temos assim, um sol amanheceu triste e escondido. Ó, sol triste, sol escondido, são atribuições e qualidades, sentimentos referentes às pessoas, aos humanos, seres irracionais e inanimados. Ou seja, o sol triste, o fogo dançando com o vento, a cadeira gritando com a mesa, certo? Então, assim, essas atribuições a esses objetos inanimados são situações, sentimentos, ações dos seres humanos, não dos objetos, né? Bom, já que a gente finalizou figuras de linguagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre estrangeirismo. A estrangeirismo está no livro de vocês na página 24, todo mundo acompanhando aí com a página 24, onde a gente falou sobre esse empréstimo de palavras. Eu trouxe para vocês o Gilberto Gil, uma música de Gilberto Gil, onde ele vai falar um pouquinho, na letra vocês vão encontrar várias palavras que estão inclusas no nosso dia a dia, né, e a gente nem percebe, a gente acaba pegando emprestado. Então vamos acompanhar aqui comigo. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Paipé. Barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Leve meu e-mail lá até Calcutá, depois rodo link do site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de dietes, de connect,
casa. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, grupo de dias de conectar. Vocês acabaram de assistir o Gilberto Gil, algumas palavras, né, que ele trouxe o estrangeirismo para que vocês pudessem ver o quanto nós utilizamos elas no nosso dia a dia. O estrangeirismo na língua portuguesa. Então, o estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. De acordo com o idioma de origem, as palavras recebem nomes específicos, tais como anglicismo, do inglês, né? Galicismo, do francês e outros. O estrangeirismo possui duas categorias. Vejam que nós usamos muito o anglicismo. Vejam que o Gilberto Gil utilizou muito o anglicismo no contexto das palavras, né, daquela canção que ele mostrou para a gente. Com aportuguesamento, a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. No caso, abajur, que vem do francês, né? Sem aportuguesamento, conserva-se de forma original a palavra. Mouse, vejam aí, a gente adaptou a palavra mouse, certo? E ela não se modificou, certo? Ela não houve uma modificação, ela é colocada do jeito que ela é escrita em inglês, diferentemente de abajur do francês. Entendeu? E geralmente nós estamos acostumados com a presença do estrangeirismo. Vocês já estão acostumados, né? Vocês desconhecem uma série de palavras que são de outro idioma e que vocês nem se tocam, que estão dentro do nosso idioma, porque são adotados, né? São emprestados. Vejam aí, pode-se dizer que o português nada mais é do que o mesmo latim transformado. Latinismo no português são vestígios dos casos latinos e sobrevive especialmente no discurso jurídico. Então, latinismo é locução ou palavra própria da língua latina, e no caso é a nossa língua, né? Então, vamos ver aqui, alguns exemplos. Observe alguns exemplos de o que eles significam. Déficit. Essa palavra não é muito colocada no cotidiano de vocês, mas é de nós, professores, né, que trabalhamos na área da educação. A gente utiliza muito ela, mas vocês não. Então, nós temos aí laudo, né? Nós temos aí habeas corpus, são palavras que vocês conhecem. Álibi, certo? Então, são palavras que vocês já escutaram na TV, já escutaram pela internet, têm conhecimento, mas não sabe do que se trata, né? Não sabe de qual origem elas são. Então, anglicismo são palavras provenientes do inglês, que se utilizam em português, né? Tanto o português de Portugal como o do Brasil incorporam um número considerável de anglicismos, né? Então, nós temos muitas palavras do inglês que são utilizadas. Vejam aqui, gente, nessas palavras, cowboy, hits, né? Link, que eu uso muito, vocês usam muito, play, mouse, piercing, o que mais? Remaker, né? Shop center, o que mais? Site, performance. Então, tem várias. Então, cada palavra dessa a gente utiliza, acha super normal, já está no nosso contexto e a gente nem percebe que nós estamos trabalhando com palavras estrangeiras, certo? Bom, então para a gente ver, olha, abajur, só para a gente finalizar aqui a questão do empréstimo de palavras, né? O abajur, que vem de origem francesa, né? E a sua definição. Vejam todas essas aqui, ó, até o baquete aqui, ela vem de origem francesa. Aí já vem aqui, ó, o bangalô, né? Em inglês, casa residencial, arquitetura, né? Então, assim, tem palavras que a gente escuta no inglês, acha que já está tão habituado que acha que ela pertence à nossa língua, e no caso ela tem a outra origem e a gente é que está pegando emprestado, né? Porque é chique. É verdade, nós temos um negócio de um tal de um chique, né? Mas chique mesmo é a nossa língua materna, que é o Tupi-Guarani. Ela é chique.
ela é bonita e seria importantíssimo ser inclusa na língua portuguesa dentro das escolas para que alunos pudessem entender a origem das palavras, né? Certo? Então, aí está nossa revisão. E, tia, vai. O que é o neologismo? Vamos entender o próprio significado da palavra neologismo. Nova palavra. Os neologismos são muito comuns na mídia e também com os recém-chegados, como, por exemplo, a internet. Nela nós encontramos vários termos para a gente inovar, ou seja, ter novas palavras no nosso contexto. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje também sobre neologismo. Só para concluir a nossa compreensão sobre neologismo, eu trouxe aqui para vocês uma definição, né, e um trecho aí de uma poesia de Manuel Bandeira muito bonita. Então, tem que dizer assim: neologismo é uma palavra ou expressão nova ou com sentido renovado, que conforme a intensidade do uso pode ser assimilada pela língua padrão, né, e expressa o dinamismo de língua e da linguagem. Vejam aí. Manuel Bandeira utilizou o te adoro, uma nova palavra. Te adoro, te adora, né? Ele disse que inventou um novo verbo, né? Te adorar. Te adoro, te adora. Então, ele mostrou assim uma nova palavra, né? Um neologismo. A gente também utiliza neologismo, gente, o tempo inteiro no WhatsApp. Quando você coloca VC, significa você. Quando você coloca só as consoantes de uma determinada palavra que você quer expressar, né? BJS, beijos. Então, também é neologismo, tá? Bem atual, né? E atuante. Vocês atuam o tempo todo no WhatsApp com essa linguagem. Só não pode utilizá-la na redação, né? Numa escrita formalizada, você não pode utilizar. Tá bom? Então, finalizando aí a nossa conversa sobre neologismo. Então, a gente revisou hoje figuras de linguagem, estrangeirismo e neologismo. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre os verbos, tá? E também sobre alguns sinais de pontuação. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima revisão.